Olá, eu sou Clebson Costa, sou professor da Rede Municipal de Itapsuma e hoje a gente vai ter uma aulinha bem simples de Ciências da Natureza. Hoje a gente vai ver sobre algumas ideias evolucionistas, como é que os cientistas pensam em relação ao surgimento dos seres vivos. Quase todas as sociedades têm uma explicação diferente para o surgimento das espécies, certo? Algumas religiões, por exemplo, acreditam que um Deus criou tudo do nada, inclusive as espécies, e essas se mantêm imutáveis durante todo o período de tempo. Essa ideia é chamada de criacionismo ou fixismo. Porém, desde o surgimento da ciência, lá no século XVIII, muitos cientistas vêm conseguindo reunir provas e indícios para explicar a origem dessas espécies e as suas diversificações. Alguns cientistas propuseram ideias, algumas nem tão plausíveis assim como as de Lamarck, que a gente vai ver, e outras que continuam quase tão intactas que só foram complementadas com o conhecimento da genética, que são como as de Russell, Wallace e Charles Darwin. Eles propuseram praticamente a teoria da evolução que conhecemos hoje. E o criacionismo, como é que ele funciona? Para os fiéis dessa doutrina, que está lá escrita no livro de Gênesis, todas as espécies continuam iguais desde que Deus as criou. Essa ideologia ela propõe que as espécies de hoje continuam com as mesmas características e não mudam desde o momento da sua criação. E no fixismo, a ideia não é muito diferente, certo, da do criacionismo. Aqui as espécies ainda continuam inalteráveis, porém, ela se contrasta com o criacionismo quando diz que essas espécies elas têm uma origem não biológica, ou seja, elas vêm de matéria inanimada. Essa ideia é conhecida como teoria da geração espontânea ou abiogênese e já foi derrubada há muito tempo. Seu maior defensor na época era Aristóteles. Um exemplo bem conhecido do fixismo é de que alguns répteis e anfíbios, como está aí na imagem o sapinho, eles surgiram a partir do lodo, do barro dos rios e lagos, e não a partir da reprodução, certo? Tem um pouquinho de lodo, de barrinho ali, e o sapo acabava surgindo dali. Só que a gente tem que observar uma coisa, o criacionismo e o fixismo, elas não são teorias científicas, certo? A gente só cita aqui que é para que você possa entender as principais ideias acerca do pensamento do surgimento dos seres vivos. E o lamarckismo? Lamarck foi um biólogo naturalista que propôs uma teoria para explicar a diversidade dos seres vivos. Ele achava que quanto mais um indivíduo usava uma parte do corpo, mais essa parte se desenvolvia. E quanto menos ele usasse, menos importância teria até se atrofiar. E até sumir completamente, às vezes. Isso ele determinou de lei do uso e desuso, certo? Essas partes, ou órgãos que se desenvolviam ou enfraqueciam, elas poderiam ser repassadas adiante para os seus descendentes. Ele denominou essa parte aí de lei das características adquiridas. Então, foram duas leis que Lamarck propôs. A lei do uso e desuso e a lei das características adquiridas. Hoje a gente sabe que, graças à genética, isso não é possível acontecer. Porque a gente sabe que as alterações feitas nas células normais do corpo da gente, elas não são transmitidas à descendência. É como se eu dissesse que eu vou para a academia, vou ficar musculoso e essa minha característica de ficar musculoso vai passar para o meu filho. E isso não acontece. Meu filho só vai ficar musculoso se ele for para a academia também. Darwin foi muito importante para a teoria da evolução. A origem das espécies é o nome do livro que Darwin criou, e essa teoria dele ficou conhecida como darwinismo e se baseava praticamente em 4 argumentos. Primeiro é que nem todos os indivíduos de uma espécie são iguais, pode ter variações entre eles. Por exemplo, alguns podem apresentar uma maior adaptação ao meio ambiente e outros menos. Segundo, as populações elas crescem numa progressão mais rápida de que crescem os alimentos. Certo? O terceiro é que essa desarmonia entre o crescimento da população e a quantidade de alimentos faz com que os indivíduos empenhem-se numa luta pela existência, eles vão acabar brigando por esse alimento.
E por último, que essa luta pela vida, certo? E as variações entre as criaturas de uma mesma espécie selecionam os mais aptos à sobrevivência. E esses que são mais aptos vivem, enquanto os menos adaptados eles são extintos. Essa consequência lógica é chamada de seleção natural. E por fim, a teoria moderna da evolução, conhecida como neodarwinismo. E essa teoria evolucionista consiste basicamente nas ideias de Charles Darwin, acrescentadas ao conhecimento da genética, que foi descoberta por Gregor Mendel. Nesse caso, o mutacionismo ele é o maior fator de variação das espécies e ocorre ao acaso, ou seja, eles não têm intenção nenhuma de evoluir, como supôs Lamarck, certo? Vocês estão vendo aí o exemplo de 3 mosquinhas que sofreram mutações, certo? E elas são diferentes entre si, uma do olhinho vermelho, outra do olhinho cinza, uma com a asinha mais curta, e é basicamente isso, certo? A genética ela influencia nessa questão da diversidade dos seres. E é isso aí, gente. A aula de hoje foi sobre as ideias evolucionistas. Não esqueçam de fazer as atividades que serão propostas no blog, beleza? Então, até a próxima aula.